Nós estamos aqui na Unespar, campus Campo Mourão, e a Unespar está recebendo um professor internacional. Nós vamos entender como isso está acontecendo com a professora Cíntia. Professora, tem um professor de fora aqui. Por quê? É isso mesmo, boa tarde, né? Recebemos aqui o professor Yuri, da Universidade de Unilanda, de Luanda, e de um convênio que nós temos de internacionalização entre a Unespar e a Universidade de Unilanda. E ele veio aqui para o nosso mestrado em História Pública para fazer o pós-doutoramento dele sob a minha supervisão. Olha que coisa interessante. Então, a universidade, né, a Unespar e aqui o campus Mourão tem esse convênio internacional com a possibilidade, então, de pessoas que estão lá fora virem estudar aqui também, trazer e fazer essa troca de culturas. Sim, com certeza. Temos, né, não só esse convênio, mas outros também. Recebemos pós-doutorandos como ele, recebemos mestrandos, temos vários angolanos e tem sido uma troca muito bacana, né, cultural, para também entendermos um pouco dessas Áfricas, né? Não da África, mas desse continente africano, com uma diversidade cultural. Então agora vamos conversar com esse internacional professor, o Yuri. Yuri, como é que você veio parar aqui, rapaz? Muito boa tarde. Na verdade, eu venho a partir de Angola, mas estive primeiramente em Pernambuco, Recife, pela UFPE, e a partir de lá consegui ter acesso a um convite de um amigo do IC da Huila, que indicou-me a professora Cíntia, daqui da Unespar. E posteriormente, quando terminei o doutorado, voltei para Angola. Aí fiquei a saber, a partir lá da reitoria da minha universidade, que é a Universidade de Luanda, que temos convênio com a Unespar, e a orientação é de que a gente tinha que fortalecer esse convênio. A partir daí, entrei pelo site da Unespar, vi as possibilidades e tinha um pós-doutoramento em História Pública, aí não hesitei e escrevi para a professora Cíntia a solicitar se podia ser a minha orientadora pelo estágio de pós-doutoramento e acabei por vir pela Unespar. Agora, explica pra gente, assim, é claro, de uma maneira sucinta, né, resumida, o que é esse seu trabalho, essa sua pesquisa no pós-doutorado? Na verdade, ela resume-se no campo da história pública. A história pública é uma história pública feita com a comunidade e na comunidade, não é? A proposta é trazer uma representação de uma determinada população, de um determinado povo, de uma determinada cultura, que são as mulheres Huilas e Mucubais da província da Huila, não é? Então, a partir desse diálogo entre a história pública e o ensino, a gente vai procurar trazer, levar essas questões em sala de aula, porque o Brasil tem uma apreciação da África a partir daquilo que são o racismo, a cor da pele e a questão das práticas culturais. Mas isso é uma representação, porque muitas das coisas que o Brasil pensa que existem em África, aqui já foi ressignificado. Então, eu procuro trazer essas dinâmicas, não é? Porque a África são várias Áfricas, são várias realidades. Procuro trazer essas dinâmicas para poder trabalhar em sala de aula, para poder contribuir também com essa questão da questão que o Brasil tem, que é muito forte, que é da própria consciência negra, não é? E a questão também racial. Então, procuro trazer essa pesquisa para trabalhar no campo da história pública e do ensino de história. Muito bem, assim como aqui no Brasil se faz um trabalho, né, com os povos indígenas, então lá vocês estão fazendo também um trabalho com essas pessoas que têm uma comunidade própria que não viveu a colonização, é isso? Exatamente, ou seja, elas não tiveram muito contato, quer dizer, o contato não foi muito brusco, não é? Então eles ainda preservam uma determinada identidade e eu procuro trazer essas mulheres que não têm voz, muitas vezes são marginalizadas, não têm nenhum apoio, então procuro trazer esses sujeitos para poder dar voz, assim como acontece também aqui no Brasil, não é? Essas sociedades indígenas que têm aqui também precisam de ser, muitas das vezes, incluídas em projetos
sociais. Então também procuro fazer isso em Angola, com a história pública. Muito bem, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que é tão bom, como você está vendo esse contato com a universidade aqui, esse trabalhar com esses professores, entender a maneira como a educação no Brasil funciona? Então, eu vejo de uma forma integradora, não é? A universidade aqui no Brasil, vou falar das realidades que eu conheço, que é Pernambuco e a Unespar, há sempre essa abertura para a internacionalização, não é? Essa reciprocidade em termos de pesquisa, extensão e essa questão dos saberes é muito importante, não é? Os saberes, os empréstimos, só assim que a gente pode poder avançar em termos de conhecimento, não é? Se a gente ficar muito tempo fechado só num espaço, a gente fica limitado em termos daquilo que é apreciação, dos fenômenos. Então, esses saberes só engrandecem o crescimento das universidades. Professor, nós vamos ter aqui no Brasil, pela primeira vez, o feriado da consciência negra. Qual é o seu olhar sobre esse tema? É uma questão urgente, porque o Brasil começa a dar alguns passos, mas precisa fazer mais, não é? Com a introdução, por exemplo, de leis para poder falar sobre as culturas em África e os afrodescendentes, não é? Agora com o feriado, nós em África não estamos a discutir no momento essa questão. Temos outras agendas, porque os países em África são países recentes, novos. Angola, por exemplo, vai fazer 50 anos de independência próximo ano. Então, aqui é uma questão urgente. O Brasil precisa se reencontrar com esse passado, não é? E aceitar que o Brasil foi construído dessa forma. Então, é preciso aceitar todas essas identidades. As identidades é que fazem a marca do Brasil. Por mais que o brasileiro não quiser aceitar o passado estará sempre presente. Então, eu acho que o Brasil está a dar esses passos. Precisa fazer mais. Precisa levar na escola. É com a educação que a gente vai poder avançar. Porque é ali onde a gente vai poder ensinar os mais jovens que são o futuro desse Brasil. Não é? Então, as próximas gerações, se tiverem essa consciência, o Brasil vai ser diferente. Eu penso dessa forma.